A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento? Antes de nós fazermos menção da palavra, eu quero externar a alegria do meu coração de estar com os irmãos nesta noite, louvando ao Senhor e agradecendo a Deus porque Ele é bom e o teu amor dura para sempre. Quero agradecer ao nosso Deus por intermédio do nosso irmão pastor Renato e também do presbítero Rudney que nos fez o convite. Deus abençoe, meu amigo. É uma grande honra estar aqui com o irmão, servindo esta igreja através da exposição da palavra. Estou acompanhado da minha esposa, diaconisa Ana Carolina, juntamente com duas ovelhas lá da nossa igreja, Bruno e a Duda Maria Eduarda, que está nos acompanhando nesta noite. E desde já quero só justificar um pouco do meu atraso. Vida de pastor, né, pastor Renato? Não é fácil. Vim direto da igreja da Ciderlândia, nós tivemos um trabalho lá hoje, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei às 8 horas, né, e o horário do início do culto estava às 19, mas nós louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Eu gostaria de fazer menção de dois textos que já foram mencionados aqui nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto você encontra, eu quero dizer para você que entrou aqui o poder que você tem. Talvez você não saiba, mas a adoração, ela tem um poder de mover a mão de Deus. A Bíblia diz que Isaías, ele vai contemplar os céus abertos, no capítulo 6 do seu livro, e quando Isaías vai ver os serafins adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Isaías vai perceber que ao som da adoração dos serafins, os umbrais das portas se moviam, havia uma movimentação no céu, através da adoração dos serafins. Um outro profeta que também vai ter esta mesma visão, chamado Ezequiel, à beira do rio Quebar. Ezequiel é tomado em espírito, vai ao terceiro céu, e Ezequiel vai perceber 4 seres viventes, um com rosto de leão, um com rosto de águia, um com rosto de boi, e um com rosto de homem, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Ezequiel vê a adoração, a Bíblia diz que o trono do Senhor se movimentava, com rodas como de fogo. A Bíblia também diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo e Silas, presos, por volta da meia-noite, adoravam e oravam o Senhor, e houve de repente um terremoto. Apocalipse capítulo 4, João é tomado em espírito, vai ao terceiro céu, e João vai ter a mesma visão que Ezequiel teve. E quando João percebe aqueles seres com os 24 anciões, adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Dobravam os joelhos, colocava a coroa aos pés daquele que estava assentado no trono, e quando eles adoravam, havia um ser que andava entre eles. Então nesta noite, você quando adora ao Senhor, Deus se movimenta em favor da sua vida. Quando você adora ao Senhor, Deus se movimenta em favor da sua casa. Não é jargão de pregador, mas eu quero dizer que Satanás se levantou dizendo: eu quero ver adorar desse jeito, eu quero ver ir para o culto desse jeito, eu quero ver ir para a mini vigília dessa forma. Mas você está aqui, e enquanto você está aqui, a mão do Senhor está fechando sepultura. Enquanto você está aqui, a mão do Senhor está dando livramento. Enquanto você está aqui, Deus está enviando a provisão sobre a sua vida. Só quem acredita nesta palavra, glorifique e adore ao Senhor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero ler apenas alguns versículos, verso de número 1 ao 3, e logo após o verso 16 e 17. Ainda tem espaço para uma sobremesa, amém? Já nos alimentamos de um mocotó, já estou cheio, mas ainda sempre cabe uma sobremesa. Quem já foi almoçar na casa de alguém aí, na casa do pastor Renato, sabe.
você come aquela comida abençoada, aí no final, quando você pensa que acabou, vem ali um pudim, vem uma sobremesa, amém? Então quero compartilhar com vocês apenas uma sobremesa, só para adoçar um pouquinho a sua alimentação. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Não turbe o vosso coração, creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo de número 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, este Espírito ao qual o mundo não recebe, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive em vocês e no meio de vocês. Atos capítulo 1, apenas versículo de número 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Pode tomar o seu assento. Os dois textos que nós acabamos de fazer menção nos levam ao entendimento claro que Jesus está dizendo sobre uma pessoa. E quando nós temos este entendimento que Cristo está dizendo sobre uma pessoa, percebemos que esta pessoa se manifesta através de um relacionamento. Tudo se desenvolve através de um diálogo, de uma comunhão, de um relacionamento, que vai criando-se uma intimidade. João capítulo 14, Jesus está dizendo que ele iria ao Pai. E quando ele vai dizer que a morte dele estava perto, os discípulos ficaram tristes, até porque muitos deles abandonaram tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 5 vai dizer que Pedro, depois de uma pesca maravilhosa de milagres, larga tudo para seguir Jesus. Outros discípulos vão abrindo mão de muitos afazeres, de muitas coisas que eles tinham como prioridades para seguir Jesus, começam a se relacionar com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam. A casa que Jesus entrava, eles entravam. Aonde Jesus ia, eles iam. Eles viram mudos falarem, eles viram surdos ouvirem, eles viram paralíticos andarem, eles viram endemoniados serem libertos, eles viram cegos enxergando. E eles então, entendendo que Cristo estava vindo com glória, com unção, com poder, até porque Jesus havia dito isso em Nazaré na sua primeira pregação, quando ele lê o rolo do profeta Isaías e diz que aquilo estava se cumprindo na vida dele, que ele viria trazendo boas notícias, que ele viria curando os enfermos, que a unção do Espírito estava sobre a vida dele. Então os discípulos, quando recebem a notícia que não estariam mais com Jesus, eles ficaram tristes. É natural. Mas só que Cristo vai dizer para eles: eu vou ao Pai, e eu vou preparar lugar. E quando estes lugares estiverem preparados, eu tornarei para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vós estejais também. Entenda que no Antigo Testamento, a manifestação da unção do Espírito Santo era de forma esporádica.
Deus levantava um profeta, dava a ele uma autoridade. Deus levantava um rei, dava a ele uma unção. Deus levantava um sacerdote. Deus levantava um juiz. Não era para todos, eram para alguns que Deus escolhia e derramava a eles uma unção. Percebe que quando a Shekinah era derramada no Santo dos Santos, precisava passar por um processo. O sacerdote tinha que pegar a oferta do povo, levar ao altar do holocausto. Ele, depois de ter passado pelo sacrifício do altar do holocausto, o sacerdote tinha que se lavar na pia de bronze. Depois tinha que começar a adorar no altar do incenso, para depois ele entrar no Santo dos Santos e receber a Shekinah, a glória de Deus. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Era em 3 etapas. E estas 3 etapas, átrio, lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos, vai se revelar em João capítulo 14. Quando Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Tomé se levanta e pergunta: Senhor, qual é o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na antiga aliança precisava de sacrifícios, não eram todos que se achegavam a Deus, mas na nova aliança, aquele que tem comunhão comigo tem a minha presença, porque eu sou o caminho no átrio, eu sou a verdade, o lugar santo, eu sou a vida, Santo dos Santos, aleluia. Ele vai se apresentar como o átrio santo, Santo dos Santos, o caminho, a verdade e a vida. Quando você tem Ele, você tem a presença dEle. Aí nós vamos ver que lá no versículo 16 e 17 ele vai dizer que esta presença o mundo não pode receber, porque não conhece. Isso trata-se de um relacionamento. Fala-se de intimidade. Só tem a presença quem se relaciona com Ele. Só tem a presença quem tem intimidade com Ele. Esta presença não é comprada nos mercados. Quem lembra da parábola das 10 virgens que tinham lamparinas acesas, mas de repente as loucas deixam apagar. Aí vai chegar as prudentes com as lamparinas acesas, e vem uma voz dizendo: o noivo vem aí. Mas as loucas vão dizer: me empresta um pouco da sua lamparina. Aí as prudentes dizem: vai comprar, porque o que eu tenho é meu, eu não posso compartilhar com você, porque eu recebi algo que é precioso. A presença do Espírito Santo não é dada para qualquer um, é para aquele que tem relacionamento com Ele. Anel de teologia, você faz um curso e tem. Um canudo de faculdade, você entra numa faculdade e você conquista. Um carro você trabalha e compra. Mas a presença de Deus não é comprada. A presença de Deus não é barganhada. A presença de Deus, ela é vivida no secreto, no quarto chamado oração, aonde cria-se um relacionamento. Mateus 6, aonde os olhos do homem não vê, é onde Deus se preocupa, porque nós temos uma performance, como já foi pregado aqui, queremos nos apresentar diante dos homens, mas Deus não está preocupado com a minha performance no altar. Deus está preocupado com os meus joelhos dobrados no quarto. Até porque dom não salva, o que salva é fruto. Quer mais? Mateus 7, naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu curei.
Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Mas aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu nunca te conheci. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado com a minha performance aqui. Ele está preocupado com a minha vida lá fora. Porque aqui adorar é fácil, aqui pregar é fácil, aqui viver o que está escrito é fácil. Mas ele está olhando você dentro da tua casa, você com a tua família, você no trabalho. É onde os olhos de Deus estão te vendo. Eu prego Bíblia, irmãos. Quer uma prova bíblica? Salmo 89, verso 20 e 21. João 4, o que Jesus disse para Samaritano? O Pai está à procura de verdadeiros que adoram em... Salmo 89, verso 20 e 21. É o próprio Deus dizendo: achei a Davi. Quem glorificou já entendeu. Deus disse na reunião dos céus: chama a lua, chama as estrelas, chama os anjos. Aí Deus disse: se apresenta. Está vendo lá? Achei a Davi. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. O pai não vê, o profeta não vê, o sacerdote não vê, mas eu encontrei um jovem que me adora em espírito e em verdade. Deus está vendo. Deus está vendo o teu choro no quarto. Deus está vendo os teus joelhos dobrados na beira da cama. Deus está vendo. Parece que nada está acontecendo, mas Deus está vendo. E uma reunião já foi feita. E Deus está dizendo: se apresenta lua, se apresenta sol, se apresenta estrelas. Está vendo ela? Está chorando. Tinha tudo para parar, mas continua. Tinha tudo para desistir, mas ainda está adorando. Aí sabe o que Deus faz? Samuel, Deus honra o seu relacionamento com ele. Deus honra o seu secreto com ele. Samuel, até quando vai ficar insistindo em Saul, sendo que eu já o rejeitei? Pega o chifre, coloca azeite nele, desce lá em Belém, na casa de Jessé, porque tem um lá que eu escolhi. Aí chega Samuel. Era na cultura judaica, o rei tinha que ter aparência. É a tradição. Tinha que ter estatura. Escolheram Saul porque era alto, bonito. Aí vem Eliabe. Aí Samuel olha, tem perfil para ser rei. Aí vem Abinadab, esse daí também tem. Aí Deus desperta Samuel dizendo: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Samuel está olhando a aparência externa. Aí Deus está dizendo: Samuel, eu vou te ensinar uma lição. Você olha o que os teus olhos estão enxergando, o que contempla, mas eu olho a intenção do coração. Ninguém senta nesta cadeira enquanto ele não chegar. Mas quem é ele, Jesus? É o menor. Mas quem é ele, Jesus? É aquele que ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Tem cheiro de ovelha, está sujo, mas está me adorando com a harpa na mão, dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Deus está vendo o teu secreto. É pedagógico, irmão, para acordar quem está ao seu lado. Dá uma cutucadinha igual o anjo fez com Pedro na ilharca e diz: Deus está vendo o seu secreto. E eu vos darei o outro consolador. Quando fala outro, parece pejorativo, um outro qualquer.
Mas esta palavra outro no grego significa alos, que quer dizer semelhante. Consolador é Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que está junto, aquele que não abandona. Aí Jesus está dizendo: fica tranquilo, que quem vai vir é semelhante, é igual, não tem diferença, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, tem a mesma unção. Fica tranquilo, vocês não ficarão decepcionados, tem a mesma semelhança que a minha, e Ele não vai abandonar vocês, Ele estará ao lado de vocês, estará convosco todos os dias. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Você pensa que está sozinho, mas tem um consolador ao seu lado. Eu sei que carregar a cruz é difícil. Eu sei que carregar a cruz gera renúncia, sacrifício e dor. Eu sei disso. Jesus deixou um episódio na Bíblia só para mostrar a humanidade dele, nos ensinando. Ele está carregando a cruz, depois de ter vencido no Getsêmani, porque a cruz foi a consumação da vitória que ele teve no Getsêmani. O desafio de Jesus foi no Getsêmani, quando ele chama os amigos, dormem, e ele vai começar a orar. E o seu suor começa a se transformar em sangue. E qual é a oração de Jesus? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí quando Jesus acaba de orar, os anjos vêm consolando Jesus, dando força para ele, dizendo: o Pai está te vendo, tá? Pode ir, você não está sozinho não. Mas a Bíblia diz que depois dele ser açoitado, ele está na Via Crucis, no caminho em direção ao Gólgota. Só que a cruz é pesada, e de repente o peso é tão grande, e a força de Jesus ali naquele momento é tão pouca que ele cai. Aí os soldados vão constranger um homem chamado Simão Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Em uma tipologia, Simão Cirineu é a representação do Consolador, do Espírito Santo, que na Via Crucis, ele vai se apresentar ajudando Jesus a carregar a cruz. E nós, que estamos carregando a nossa cruz em direção à Nova Jerusalém, ele está lá dizendo: pode ir que eu te ajudo. Você não está carregando sozinho, porque se você estivesse carregando sozinho, você já tinha abandonado há muito tempo. Você sabe o que eu estou falando. Se você estivesse carregando sozinho, já tinha desistido do seu ministério há muito tempo, e você sabe o que eu estou falando. Mas quando você pensa em desistir, o Consolador diz: não para, porque eu te ajudo. Você não está sozinho, eu estou com você, te ajudando a carregar a cruz. Você vai superar, você vai ir, pode continuar, porque eu estou com você. E qual é a ação do Espírito em nós? Versículo 17: ele estará em vós e em vosso meio. Ali nós vamos ver a representação do Espírito. Ele habita em nós, nos transformando. O fruto do Espírito é uma transformação de caráter. É por isso que eu não creio na síndrome de Gabriela em nosso meio. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Sabe por quê? Porque o Espírito transforma. João capítulo 20, quando Jesus chama os discípulos, depois que ele morre, ressuscita, chama os discípulos, sabe o que a Bíblia diz? Que ele sopra
nos discípulos o Espírito Santo. Aí aquele Pedro, que outrora cortava a orelha, é o mesmo Pedro, mas com um caráter transformado, que em vez de cortar a orelha, estende a mão e diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O Espírito Santo vai transformar o seu interior nesta noite, vai transformar o seu caráter nesta noite. Quem te viu verá o que Ele vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque quem vos prega nesta noite era um traficante que andava com a 380 na cintura, mas quando o Espírito Santo entrou, o traficante se tornou pastor. Quando o Espírito Santo entrou, aquele que não tinha nada, não prestava, é aquele que carrega a presença do Espírito Santo. É por isso que eu não desisto de ninguém, porque eu sei de onde Ele me tirou. E Ele está dizendo para alguém aqui: não para, não desista, porque aquele que começou a boa obra é fiel. É fiel. Abacere, abacalabaio, ribicalacere, andararraio, ribicalassúria. Receba a presença do Espírito Santo no teu coração nesta noite. O vaso que estava quebrado, Ele faz de novo. O caco que estava no lixo, Ele tira do lixo e começa a escrever uma nova história. Ele não só transforma o nosso interior, Ele nos dá poder. Ele estará em vós e no meio de vós, fruto e dons. Concluo agora, Atos 1:8. Eles já tinham recebido o Espírito no coração deles, mas aí Jesus vai dizer: daqui a alguns dias vocês receberão poder. Este poder no grego significa dínamos, que trazendo para o português faz o mesmo sentido de dinamite. O que a dinamite faz? Explode, gera o que? Um impacto. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Quando vocês receberão poder, vocês causarão um impacto. Aí a pessoa te olha e diz: não era aquela? Mas o que aconteceu agora? Não era aquele? Mas está diferente, está andando diferente, está se vestindo diferente, está falando diferente. Oh glória! Só quem está entendendo, levanta a mão. Eu quero profetizar: o bairro Getúlio Vargas vai ver a diferença na tua vida. Se você crê, levanta a tua mão, porque nesta noite a glória de Deus vai te tomar de uma proporção tão grande que aquele vizinho que mora ao lado da tua casa vai te desconhecer, mas é Ele mesmo. Aí você vai dizer: eu tenho a autoridade do Espírito, eu sou uma dinamite na mão de Deus. Aonde eu for, eu vou causar um impacto. Deus vai me levantar para fazer a diferença na minha rua, no meu trabalho, na minha casa. Oh glória! Deus vai levantar, pastor Renato, jovens nesta igreja. Deus vai levantar homens, mulheres, adolescentes, crianças que farão a diferença nas ruas. Deus vai começar a causar um impacto no bairro Getúlio Vargas, porque este bairro é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eu desafio qualquer um
dizer que este bairro é de facções. Eu desafio qualquer um dizer que este bairro é de Satanás. Eu desafio, porque eu sei que a partir de hoje Deus vai levantar uma geração. Eu falo porque eu sou prova viva disso. Assim que eu assumi a congregação da Cotiara, a primeira visita que eu fui fazer, uma irmã de 74 anos disse: Gustavo, eu era presbítero, este bairro tem um trono de Satanás e a igreja nunca vai crescer. Uma igreja minguada, de mais ou menos 17 a 21 pessoas. Eu olhei para ela e disse: minha irmã, com todo respeito com a senhora, a partir de hoje Deus troca o trono, porque aonde a igreja chega, o inferno recua. A partir de hoje, minha senhora, Deus muda essa história, porque eu sei de onde Deus me tirou. E uma igreja de 17 pessoas em menos de 2 anos tem mais de 60 pessoas. E uma igreja que tinha um aluguel a pagar, com 15 centavos no caixa, comprou um terreno e está fazendo a construção. Uma igreja minguada, Deus deu crescimento, sabe por quê? Porque nós temos poder, e aonde a igreja chega, as portas do inferno não podem prevalecer. Aquele vizinho contendeiro vai ter que recuar. Aquela pessoa que se levantou vai ter que recuar, porque você vai voltar para tua casa carregando poder, carregando poder, carregando poder. Aquele demônio na tua rua que estava trancando a rua, assolando a vizinhança, vai ter que sair hoje, porque quem está voltando para casa tem poder, tem autoridade dada por Deus. Só quem crê receba, só quem crê receba, só quem crê receba, receba poder, 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 poder do Espírito. Quando o Espírito descer sobre vós, e sereis o que? Minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Termino agora. A palavra testemunha significa martúrio ou marte, que quer dizer estar preparado para morrer por uma causa. Você está preparado para morrer por uma causa? Você está preparado para ser martirizado por uma causa? Muitos se colocaram na frente de uma lança por amor a esta causa. Muitos foram queimados por amor a esta causa. Muitos foram lançados como chacota dentro do Coliseu Romano por amor a esta causa. Muitos foram perseguidos por amor a esta causa. Para que este evangelho chegasse a nós, muitos tiveram que pagar com sangue por amor a esta causa. E esta é uma palavra que vem ao meu coração, em especial também ao seu coração. Valoriza este relacionamento, porque muitos tiveram que pagar com a vida para que estas portas pudessem estar abertas. Nesta noite, igreja, Deus quer levantar uma geração para fazer a diferença. Deus quer levantar jovens com autoridade que colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Deus quer levantar uma igreja aonde a glória será revelada, porque Pedro, na sua mensagem em Atos 2, diz que esta promessa também é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Esta promessa é para mim, esta promessa é para você. Então, a partir de hoje,
hoje eu convido você a ser uma dinamite na mão do Deus Todo-Poderoso. Aonde Deus te enviar, você vai causar um impacto. Aonde Deus te colocar, você fará diferença. Eu tomo a palavra do presbítero Rudney, porque a Bíblia diz que José fez a diferença no Egito. A Bíblia diz que Moisés, conhecendo a ciência de Faraó, vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que Daniel, em meio à Babilônia, não se corrompeu. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles são uma dinamite. Uma dinamite na mão de um Deus vivo. E nesta noite Deus vai te levantar para causar um impacto na sociedade. Uma sociedade corrompida, uma sociedade promíscua, mas ainda tem uns remanescentes, porque Deus não esquece daqueles que estão na caverna. Deus vai levantar e vai dizer: Elias, você já se escondeu muito tempo. Está na hora, Elias, de sair da caverna, porque eu vou levantar alguém que vai fazer algo maior do que você. Eu vou levantar Eliseu, e Eliseu vai dar continuidade ao teu ministério. Oh glória! Eu estou dizendo para uma geração que aprendeu com a geração anterior que oração é prioridade. Eu estou pregando para uma geração que entendeu com a geração anterior que a leitura bíblica é uma prioridade. Eu estou pregando para uma geração que entendeu e aprendeu da geração anterior que jejum é uma prioridade. Eu estou pregando para uma geração que aprendeu que entrar no quarto e orar é melhor do que revidar, é melhor do que confrontar, é melhor do que bater boca. Eu estou pregando para uma geração que entendeu que lá na frente quem garante a vitória é o Senhor dos Exércitos. Eu estou pregando para uma geração que aprendeu que quando chora, um anjo recolhe as lágrimas e leva diante do Senhor. Eu estou pregando para uma geração que aprendeu que o céu é real, que existe, que Ele vai voltar. Eu estou pregando para uma geração que aprendeu que viver um relacionamento com o Espírito Santo é melhor do que viver um relacionamento comigo mesmo. Mas eu quero te despertar. O que nós vamos ensinar para a próxima geração? Deus está nos confrontando nesta noite que evangelho não é aparência, evangelho é vida. Foi pregado aqui na palavra anterior: tem aparência de que vive, mas está morta. E tem muita gente no nosso meio com a síndrome de Sansão. Levantarei novamente, irei contra os filisteus. Mas aí a Bíblia continua dizendo: e Sansão não percebeu que o Espírito já não estava mais com ele. Pior do que não ter a presença de Deus é não perceber a ausência dela. E nesta noite saia desta vigília entendendo que a presença do Senhor vale mais do que uma conta bancária, que a presença do Senhor vale mais do que um carro zero na garagem, que a presença do Senhor vale mais do que um relacionamento com um namorado, uma namorada, que a presença do Senhor vale mais do que prata e ouro, porque o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Eu quero dizer para alguém aqui: priorize a presença de Deus, porque este problema só não foi resolvido porque você estava ausente do quarto de oração, mas quando você voltar para o quarto de oração, Ele vai solucionar
solucionar o teu problema. É Ele que permitiu este vento soprar, só para você voltar a orar como você orava antes, só para você voltar a buscar como você buscava antes. Nem todo vento vem da adversidade. Deus me enviou o vento a Jonas para levar Jonas ao destino da promessa, ao destino profético na vida dele. E tem vidas aqui que estão no vento porque fugiram da realidade atual, e Deus está dizendo: enquanto você não entender, o vento continua, mas quando você entender o que eu tenho na tua vida, você vai perceber que o que eu tenho é muito maior, o que eu tenho é muito melhor. Eu vou te conduzir para a realidade da promessa, porque Deus permite o vento para não perder a tua alma, porque a tua alma vale muito mais, jovem. E Deus está dizendo para você nesta noite que Ele tem um ministério para você, Ele tem um casamento para você, Ele tem uma obra na tua vida. Então se levanta hoje e seja uma dinamite na mão do Senhor. Fica de pé. Sabe o que Paulo disse? Que nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelos outros. Seja uma dinamite aonde Deus te colocou. Sabe por quê? É egoísmo demais da nossa parte termos esta presença tão poderosa e não compartilharmos com aqueles que estão lá fora. Vocês não concordam? Quando você tem algo bom, você quer compartilhar com quem você ama. E é egoísmo demais sentirmos o prazer de vivermos na presença dEle, sentirmos a alegria da salvação e não fazermos a diferença para aqueles que estão lendo a nossa vida. Até porque Charles Spurgeon já disse que a nossa boca fechada é um testemunho lido. As pessoas olham a tua vida, as pessoas reparam os teus gestos, e a tua boca fechada é um testemunho lido. Faça a diferença, porque Ele te deu poder. E quando Jesus fala sobre a igreja, em Mateus 16, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Porta nunca foi instrumento de ataque, pelo contrário, porta é instrumento de defesa. Você tem uma porta na sua casa para defender a sua casa de invasões. Então, quando Jesus diz sobre a ação da igreja, Jesus está dizendo que quem ataca é a igreja. Nesta noite, Ele vai te dar uma autoridade para você chegar na tua casa, colocar a mão na porta da sua casa e profetizar que aquele demônio que estava na vida do seu filho, que aquele demônio que está na vida do seu esposo vai ter que sair, que o espírito de divisão e de contenda vai ter que sair, porque você vai voltar carregando em você poder e autoridade. O inferno vai te reconhecer a partir de hoje. Não fica com medo, porque quando os filhos de Cefas, que tinham aparência de que vivem, mas estavam mortos, vai olhar e vai dizer: sai demônio, em nome de Jesus, em que Paulo prega, apanharam e foram envergonhados. E os demônios que estavam na vida daquele homem respondeu: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? O inferno vai te reconhecer a partir de hoje, que aonde o teu pé chegar, a presença vai chegar primeiro, e o inferno vai ter que recuar. Se prepara hoje, se prepara hoje, se prepara hoje. É hoje, é hoje.